de fisiologia, de fitopatologia, coisas que são importantes para a gente entender no programa e volta para o programa. E o programa, na verdade, nós temos 2 programas. Um é o desenvolvimento de germoplasma adaptado e o outro é um programa de criar variedades mesmo para ir no mercado. Na verdade, o programa começou porque na antiga Veja tinha um nosso jornalista que tinha umas sacadas geniais, chamado Milor Fernandes, que já morreu, muitos de vocês não devem conhecer, mas ele dizia assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. E nós estávamos ensinando. Então, a gente resolveu fazer um programa de melhoramento na universidade, o que não é uma tarefa muito simples. Mas, então, nós temos um programa de aveia, onde os professores atuam, e um programa de estudos de genética, de melhoramento, de fisiologia, que os alunos participam no desenvolver, ajudam a desenvolver tecnologia para o programa e para a agricultura da espécie. Bom, até aí é a filosofia da coisa. Como é que a gente faz realmente, então, uma variedade? Como é que a gente entra para valer num programa de melhoramento? Primeira coisa é ter um objetivo claro e bem definido. E esse objetivo depende de quem você vai servir, como eu falei. O nosso objetivo geral era um único: transformar a planta de aveia de uma produtora de forragem em uma produtora de grãos de alta qualidade. Esse era o objetivo número 1 do nosso programa. E depois, nós tínhamos os objetivos bem claros, que eram ampla adaptação aos ambientes do sul do Brasil, porque é o seguinte, tem que ter ampla adaptação, porque a mesma cultivar é plantada em Londrina em abril e em julho em Vacaria. As condições de produção dos diferentes agricultores também é completamente diferente. Então, o material não pode ser especificamente adaptado. Tem que ter potencial de rendimento para que o agricultor ganhe dinheiro, tem que ter rendimento industrial para que a indústria processe direitinho, tem que ter o ciclo vegetativo bem adequado. No nosso caso, a aveia não era plantada no Brasil, era menos de 10 mil hectares, porque se plantava em junho, no sul do Brasil, e colhia em dezembro. E a soja se planta em outubro, ninguém plantava aveia. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi mexer no ciclo. Estatura da planta, resistência ao acamamento, tolerância ao frio, tolerância ao alumínio e resistência às principais doenças. A resistência é fundamental, embora todos os agricultores usem fungicida nos cereais, a resistência é parte importante do complemento que uma variedade tem que ter. Então, esse é o objetivo, tem que ter claro na cabeça. E nossos objetivos foram esses desde o princípio, nós não mudamos, há 50 anos são nossos objetivos. Bom, aqui é um resumo do tempo que uma variedade leva para chegar ao produtor. De 1 a 2 anos é a parte da direita aqui debaixo. Deixa eu ver, não sei se consegue ver, não. 1 a 2 anos, a gente o cruzamento, o F1 até o F2. 5 a 7 anos, você vai depois fazendo a seleção. Depois, mais 4 anos de teste, de rendimento e adaptação a diferentes ambientes. E depois, mais 3 anos para multiplicação de sementes até chegar na indústria. Então, de 12 a 16 anos é a nossa média que o material leva para se fazer uma variedade. E não tem como. Então, isso é importante ter em mente, que o cruzamento que você vai estar fazendo hoje, ele vai atender os produtores aqui 15, 14, 12 anos. É lá na frente. Então, tem que ter um pouquinho de visão da onde a espécie, como cultura, está indo dentro dos ambientes produtivos dos agricultores. Bom, vamos lá por etapa. Então, a primeira etapa num programa de melhoramento é criar variabilidade. Porque a grande parte das espécies, tipo trigo, cevada, aveia, soja, elas são linhas puras. Ela significa que dentro de uma lavoura, todas as plantas deveriam ser geneticamente iguais. Se elas não são iguais dentro de uma lavoura, é porque tem o efeito do ambiente, quer dizer, uma recebeu mais água, mais nitrogênio, menos nitrogênio, e outras plantas não, ou é mistura dentro. Então, não tem como fazer seleção dentro de material fixo.
ou você está selecionando o ambiente ou coisa que não tem nada a ver com a espécie. Então, é importante que se faça a variação. E essa variação é feita como? Fazendo cruzamentos. E como depende dos cruzamentos? Depende do germoplasma ou do material genético disponível. Aonde? No mundo. Hoje não tem mais razão. A gente tem que ter acesso, pode ter acesso a todo o germoplasma do mundo. Em algumas espécies é mais livre, outras é mais controlado, mas a gente tem muito acesso ao germoplasma. Mas, pelas condições do Brasil, nós temos que adaptar o material aqui. Não tem de onde trazer de outros países o material adaptado para nossas condições. Leva tempo para ser construído. Quer dizer, a seleção funciona, mas leva tempo. E deve ser trocado entre programas parceiros. Quer dizer, é importante que tenham programas bons participando, próximos, para que a gente possa trocar material. Então, a primeira coisa é fazer o cruzamento. Em aveia é um pouquinho mais complicado, que ela é assim, ó. A aveia, ela tem uma flor perfeita no canto esquerdo aqui do vídeo, dá para ver, ela tem a parte masculina e feminina e é fechada. E você tem que abrir com a mão, retirar as anteras, a parte feminina, a masculina, na hora correta, para que não haja fecundação. Você retira a parte masculina, deixa por 1 ou 2, 3 dias, e depois, com o pai que você escolhe, você traz e tem que polinizar uma flor por uma, não tem jeito, é uma a uma. E aqui à direita está uma panícula mostrando, normalmente aqui nós marcamos com caneta permanente as que foram feitos cruzamento, até porque os passarinhos comem, senão. Os passarinhos comem muito aveia e eles vêm e comem os cruzamentos. Então a gente marca com caneta preta para saber o que foi tirada a parte de cima, que estava muito avançada, e deixada a parte de baixo, que não está marcada. Então as que estão marcadas é que foi feito o cruzamento e é colocada uma etiqueta. Normalmente, nós fazemos todos os cruzamentos no campo mesmo, no campo, na estação de crescimento. Porque a aveia é muito complicado em casa de habitação, nós temos várias experiências que não funcionam direito, e as nossas casas de habitação não são muito boas. Normalmente, a gente faz 2 panículas de 6 a 9 grãos cada uma, porque basta ter 1 ou 2 grãos do F1 que já dá para fazer a geração seguinte. Bom, só para ter uma ideia, a gente precisa ter variabilidade também nos caracteres. Aqui eu coloquei quais as nossas fontes de resistência à ferrugem da ferrugem da folha dentro do programa. Nós temos aveia, os genes de resistência são chamados PC, é o PC 39, 68, 91, 94, que são de outras avenas que estão aqui embaixo, derivados de outras avenas. E nós temos também no programa uma resistência parcial derivada de URGS 21 que foi criada aqui por nós. Então, nós combinamos todos esses genes aqui para dar resistência. Se você ficar com um gene só, por exemplo, o P69 já foi superado. Se usar só ele no campo, as plantas vão ser suscetíveis. Mas se você usar em combinações com outras, não. Então, a ideia é isso, para cada característica. Para acamamento, você tem que ter material alto que não acama, material baixo que não acama. Você tem que ter diferentes fontes para você poder combinar essas coisas. Depois do cruzamento, tem a avaliação. Então, do F2 em diante, a gente faz a avaliação no campo direto. O F2 é a máxima recombinação, então nós começamos a selecionar no próprio F2. Seleciona as melhores plantas de cada ano, até chegar lá adiante quando fica uniforme. Vou mostrar rapidamente aqui, também só para dar uma ideia do tamanho do programa. Nós fazemos de 100 a 120 cruzamentos por ano. A maioria dos programas, tipo de trigo, da Embrapa, faz 1.500, 2.000 programas. A Biotrigo deve fazer 5.000 cruzamentos. Mas nós fazemos de 100 a 120, a maioria do cruzamento simples. Os parentais são escolhidos com base no rendimento e na qualidade dos grãos e resistência. O cultivar de sucesso tem um balanço entre rendimento de grãos e resistência à moléstia.
pelo menos um dos parentais deve ter algum nível de resistência ao ferrugem da folha para ter sucesso no nosso caso. Na população F2, nós usamos 10 linhas duplas, depois vou mostrar um slide, de 1.000 a 1.200 sementes por F2. E quando é cruzamento triplo, nós usamos 2.000 sementes. Nós não avançamos geração no verão, nós fazemos seleção todos os anos a campo. E nós selecionamos panícula individualmente, nós não selecionamos a planta inteira de aveia. Nós selecionamos panícula porque nós olhamos a uniformidade dos grãos. Se você selecionar planta inteira, vai ter muito desuniformidade do grão por causa dos afilhos da aveia. Então, nós, desde há muito tempo, selecionamos só panículas, trilhamos cada uma individualmente e olhamos cada um dos grãos. Só para mostrar no campo, aqui ó, é um F2, nós usamos 10 linhas duplas, em densidade quase normal de plantio. Nós usamos 10 linhas duplas, plantada à máquina, normalmente em plantio direto, como os agricultores, nossas áreas faz mais de 20 anos que a gente não lavra. E é a linha cheia, é competição, é material competindo realmente. Então, o F2 é aqui. Dentro do F2, vou mostrar mais um. É desse ano aqui, ó, uma população ficou meio de lado, mas dá para ver que está variando de ciclo aqui dentro, plantas mais altas, mais baixas, mais precoces. Um F2 é isso aqui. E nós colocamos a figura da direita, nós colocamos em todo o campo materiais que nós conhecemos como medidor de ambiente. Porque isso é uma outra coisa. Nos ambientes subtropicais nossos, uma mesa cultivar pode, num ano, dar 150 centímetros e no outro ano 120. Simplesmente por uma questão de crescimento, da estação de crescimento ser mais quente, mais fria, o calor ser mais cedo, mais tarde. Então, nós sempre temos em todo o material segregante um material bem mais tardio, que nesse caso é o Urgis Poente, o RS Poente, e uma bem precoce, que é o Alada, e umas mais altas e mais baixas, para nos dar uma medida de como está sendo o ambiente no ano. Não. Então, é importante isso dentro do programa. Bom, o que nós usamos? Nós usamos um pedigree modificado, que em vez de usar uma planta, nós usamos linha por panícula. No sistema plantio direto, densidade normal de cultivo, e começamos a seleção no F2, selecionamos F2, F3, F4, F5, F6, e daí, quando o material fixo, realmente fica fixo, nós selecionamos o material. E selecionamos assim, do F3 em diante, nós temos um conjunto de linhas irmãs. Nós selecionamos primeiro as famílias que são melhores e depois, dentro da família, as melhores plantas. Nós temos os critérios de seleção, nós temos 4 critérios, momentos diferentes. De 6 a 7 folhas do campo, nós selecionamos por vigor e biomassa. Não adianta a planta ser baixa se não tiver biomassa, se não tiver vigor. No florescimento, nós olhamos maturação e estatura da planta, se é alta, baixa. Na maturação, resistência à moléstia, acamamento, fertilidade da panícula e qualidade visual do grão. Nós só selecionamos panícula que nós olhamos e o grão é razoável. E no laboratório, nós selecionamos o tamanho e uniformidade dos grãos e mancha dos grãos. Quer dizer, na panícula trilhada individualmente, nós olhamos os grãos. Se tiver um grão de giberela, nós jogamos fora. Se tiver grão machado, jogamos fora. Se é grão pequeno, jogamos fora. Se é grão desuniforme, jogamos fora. E eu sempre digo, bom melhorista é o que coloca fora bem, não é porque seleciona bem. Eu nunca vi nada ruim melhorar no ano seguinte. Então, o que é ruim hoje, põe fora. Não tenha dó de pôr fora. Melhorista bom, põe fora a coisa. Só para dar uma ideia aqui, como é o mundo real, ó, uma panícula selecionada no F2, ela dá uma linha dupla de 2 metros. Nós fazemos linha dupla por causa da máquina que a gente tem. Pode ser linha simples, mas é melhor linha dupla porque é mais fácil de observar a linha dupla. No F3 ainda vai estar variando muito dentro da linha aqui. Vai ter muita variação genética, tem plantas em heterozigose, a maioria em heterozigose aqui. Quer dizer, se você... qualquer planta aqui ainda não vai ser uniforme, a progênie vai segregar, vai variar na geração seguinte. Bom, dentro aqui, a gente seleciona novamente panículas. Em alguns F3, alguns a gente elimina, outros a gente vai e seleciona a panícula dentro. Né?
E ainda há uma grande variabilidade dentro da linha, porque a cada geração, depois do F1, o F1 é 100% heterozigoto, teoricamente. O F2 é 50% dos genes que diferem os pais estão em heterozigose, 25, 50 no F2, 50 no F2, 25 no F3, 12,5 no F4 e assim por diante. Você vai diminuindo a heterozigose, então o material vai ficando mais fixo, mais com a cara realmente que é. Só para mostrar aqui o que a gente faz, a gente coloca todas as panículas, seleciona individualmente e coloca assim, ó, nessas bandejas. E aqui dá para ver claramente o material ruim, ó, que tem o grão da direita bem em cima aqui, é um grão onde o rendimento industrial vai ser muito baixo. E ontem um grão com mais uniformidade, os grãos melhores aqui. Então, nós passamos de 15 a 20 mil panículas, nós olhamos uma por uma. Né? Dentro do mesmo cruzamento, e da mesma geração, a gente seleciona as plantas, olha as panículas e põe fora. Nós colocamos fora 60%, 70% das panículas selecionadas no campo é colocada fora depois no laboratório. O F4 ele vai ficando cada mais uniforme, dependendo se veio da mesma planta F3 ou não, e assim por diante. O F5 também, ele vai uniformizando dentro e vai dando diferença entre as famílias. Mesmo famílias, linhas irmãs, vinda da mesma planta F3 ou da mesma planta F2, elas vão ficando diferentes e nós vamos eliminando tudo que é suscetível, tudo que é camado, tudo que é alto, tudo que está muito tardio, nós deixamos no campo, a gente não seleciona só aquilo que realmente tem a cara de nossas variedades, eu diria assim, né? Então, no F4, no F5, a mesma coisa, e daí lá em F6, quando o material está uniforme, dá para ver aqui a fotografia da direita, as linhas ficam bem uniformes, outras estão segregando, outras estão bem uniformes. As que estão uniformes, nós marcamos no campo se é resistente ou não é, se ela tem grão bom ou não, se ela camou ou não, e aí aquelas que realmente são boas, elas são colhidas, como aqui está mostrando, né? Lembra, cada linha dupla dessa veio de uma panícula da geração anterior. E aquelas que são boas, daí aqui sim, aqui não tem máquina, aqui entra a foicinha mesmo. Aqui a gente colhe todos. A ideia do programa era nós chegar com 200 linhas puras, 250 linhagens todos os anos. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fiquei no campo selecionando, eu e o professor Marcelo, nós temos 484 linhas novas esse ano para colher no campo. Então, fica um programa, ele começa a crescer e ficar muito grande. Mas é assim que funciona. Só para dar uma ideia, aqui do lado esquerdo, tem um material que a gente publicou para mostrar com mais claro como é que é o desenvolvimento no material da URGS. Vocês veem aqui, ó, a cultivar olada, o cruzamento foi feito lá na Louisiana, na Universidade da Louisiana, entre o material da Dakota do Sul e uma URGS, uma linhagem da URGS. O professor lá da Louisiana colocou o F1 na casa de vegetação e o F2 ele mandou para Idaho, que é um lugar lá seco, onde não dá doença dos Estados Unidos, é plantado com irrigação. E o F2, o F3, depois ele manda para... nós temos um programa chamado Quack Autonance, que é mandado para 30 países do mundo. E veio 3 gramas de semente para nós. E nós colocamos numa única linha. Aqui, ó, o F3 foi uma única linha colocada no campo na URGS. Dessa única linha, aqui do lado, dá para ver, foram selecionadas 18 panículas no campo. E dessas 18, sobrou 8 depois do laboratório, depois de eu olhar no laboratório. E essas 8, no ano seguinte, deram 8 linhas duplas, que estão aqui numeradas de 1 a 8, ó, nessa linha maior aqui. Da linha 6, foi que a gente selecionou 8 panículas e do laboratório sobrou 6, que deram 6 linhas no ano seguinte, dupla. Daí, da linha 1, foram selecionadas 4 panículas, sobrou 3 no laboratório. E daí as 3 no F6 eram uniformes. A gente colheu as 3, mas a 1 que deu origem a... Então,
o F6, linha 1 aqui, que ela foi para os testes de rendimento, e daí foi para o teste, e daí foi para... E aqui está do lado ela, a variedade. Então, para mostrar e ilustrar claramente como é que funciona Sim, dá. Não, 3 gramas. 3 gramas que deram origem a uma linha aqui, ó. Eu, pode ser que eu tenha falado 3 gramas, 3 gramas, você viu? Não, tá bem. Então, ó, só para nós, eu falei até agora, até aqui do meio. O quarto passo aqui embaixo é o testar as linhagens selecionadas. Então, no nosso caso, por causa da reunião da Comissão Brasileira de Aveia, nós temos 4 anos de ensaio. O primeiro ano, os testes de rendimento são feitos em Porto Alegre, na nossa estação experimental, em Eldorado do Sul, e depois 3 anos na rede da Comissão Brasileira de Pesquisa. E um passo também importante é a multiplicação de semente, porque não adianta ter uma variedade boa para ensaio. Se ela não chegar no produtor, ela morre. Então tem que chegar e o mais rápido possível. Então veja, é a escolha do genitor, cruzamento, avaliar as progênies, testar linhagem selecionada e depois a multiplicação de semente. Isso, o programa tem que ter todos os anos isso. É que nem uma fábrica de automóvel, né? Tem que ter todas as partes. Um programa tem que ter todos os anos. Cruzamento, progênies, teste de linhagem e multiplicação de semente. Por isso que também não tem muita gente fazendo, porque dá muito trabalho. Bom, os ensaios de rendimento, só para mostrar rapidamente, a gente usa parcela de 5 metros, 5 linhas de 5 metros, e é testado, e aí é rendimento de grão, acamamento, todas as questões, a questão de qualidade também. Aqui só para mostrar os diferentes caracteres que a gente avalia, mas não tem grande coisa. Aqui é para mostrar o campo experimental de 2018, só para vocês terem uma ideia. Todo o lado direito da figura